Olá, mais uma vez aqui no Você em Cena e sempre com novidade, né? O último episódio a gente falou com a doutora Luísa Drummond, foi um papo muito legal, né? Ela que tá agora na profissão dela, ela coloca a vida em cena, né? Que ela na carreira de médica dela, muito bacana a história, muito comentado e foi bem legal. E hoje, nesse episódio, então a gente vai ver como esse casal agora, né? Um casal que tem um propósito bem legal, que estão ajudando também mulheres, pessoas, a comunicação, né? Quando a gente fala sempre, é, o novo mundo, né, da comunicação, onde todo mundo pode debater, pode falar, pode ter a sua ideia de cada assunto debatido, né? Todo mundo tem vez e voz, né? E esse casal a gente vai conhecer como entrou em cena essa comunicação também, que é uma história bacana, que eu sei só um pouquinho que eu estudei, mas eu quero ouvir deles, né? Então, quem é o casal que está aqui? Você, quem é, da onde veio, filho de quem, depois ela. A gente quer conhecer Show, agora quem está aqui com a gente em cena. show. Eu sou o Vinícius aqui de São Paulo, natural. Tenho 27 anos. Hoje nós temos uma editora de livros e também prestamos aí serviços de mentoria. Temos Mas, assim, a gente sempre cutuca um pouquinho assim. O Vinícius, quem é o Vinícius lá pequeno? Nasceu onde? Filho de quem é? Nasci aqui em São Filho de Paulo, sou Paulo. natural aqui de São E Paulo filho de mesmo. quem? Filho do Flávio, filho da Gislaine. É, o Flávio e a Gislaine. Legal. Porque é legal, né? A gente brinca assim um pouquinho, porque todo mundo, né, hoje em dia, se coloca quem é hoje, né? Mas é Sim, tão sim, bacana a essência das pessoas, fortalece tanto a gente, sim, é né? verdade. Honrar e De assim, onde ó, veio, né? é muito legal conhecer. De onde E veio. quem é a Prazer, meu nome é Geice Minkov, tenho 27 anos, não sou natural de São Paulo, vim de Pérola, no Paraná. Eu falo que lá é interior do interior, porque é uma cidadezinha de apenas 12 mil habitantes. Nossa, mas é E através do Instagram ele me encontrou, a gente se conheceu, namoramos, noivamos e casamos. E eu se mudei para São Paulo, vai dar 2 anos agora, 2 anos esse já, mês. né? Tá Sim, começando a ser paulista já, é. mas sempre homenageando a sua cidade. Filha de quem? Então, sou filha Como já da está falando, Erina né? Minkov e Cornélio Vicente. O Minkov é natural da Bulgária. Meus Certo. avós vieram da Europa. Ah, que legal. Sim. E aí se encontraram, né? E aí entrou em cena o casal, né? Vamos falar do Sim. casal. É, eu vi que vocês fazem um trabalho e entrou em cena aí o gosto pela comunicação, entrou em cena. Ó, vocês se conheceram através desse tipo de trabalho ou vocês começaram a desenvolver uma ideia juntos? Certo. Na verdade, eu já fazia esse tipo de trabalho antes de conhecer a Geise, então eu já estava atuando, já tinha essa atuação, fazia os eventos, se conectava com as mulheres, fazia esse Sim. tipo de. Como E que eram aí, os eventos que você fazia? nós dávamos a oportunidade das mulheres poder escrever e palestrar, Certo. e aí a gente organizava todo o evento, e depois eu conheci a Geise, através também desse trabalho, onde ela era um potencial cliente também, Aham. e aí acabou que a gente se tornou aí, né, a gente conseguiu fortalecer uma relação e Sim. entendeu que os propósitos eles se alinhavam, onde a gente começou a desenvolver isso juntos. Você lia bastante? Você tem Bastante não, mas eu me tornei um bom leitor, assim, mas comecei a ler já. bastante, É porque assim, você é um incentivador, né? Você me sim, ajuda a sim, escrever, é um incentivador, né? Você eu lê comecei a Leio ler. também, mas deveria ler mais ainda. demais. Eu também, viu? Eu também me culpo assim. Mas é legal. E vocês, como é que é a aceitação ou a procura, assim, né? Eu acho que é um pouco focado em mulher, as Sim, o mulheres, nicho né? maior é E mulheres. a ser uma escritora num mundo onde as pessoas hoje eu tenho, como eu, tenho um pouquinho mais de preguiça de ler e começo já a querer ver vídeos, né? Uhum. Sim, Então, a gente até brinca que o podcast, a gente ouve muito isso, né? O podcast, ele vai para essa linha, né? A gente quer saber um pouco do assunto, a gente sim, vai lá, procura trabalhos, canais que falam daquele assunto que você quer, e aí você assistindo, você já dá sim. uma apressada no aprendizado, né?
como é que vocês veem a procura e a Então, assim, aceitação? a grande procura é mulheres porque não é somente sobre escrever ou palestrar, mas é sobre a experiência que é gerada no momento da escrita. Sim, Então, a mulher muitas vezes ela quer se destravar na comunicação, ela quer perder a timidez, ela quer ter um livro para gerar mais autoridade na sua profissão. A gente tem muitas psicólogas, terapeutas, pastoras. Então, a mulher ela sempre vai buscar se desenvolver mais nessa área do que o homem, né? Então, o homem ele vai buscar mais sobre vendas, sobre business, sobre dinheiro. Então, a mulher ela volta para esse lado do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual, que a gente traz também muito no nosso movimento. A gente trabalha muito o espiritual e também o emocional da mulher. Então, isso acaba atraindo mais o público feminino. Eu acho bacana também, né? Agora, acho que anda junto com a profissão e com o nosso propósito. Vocês são da mesma igreja? Como é que veio você falou até que se converteu no momento e deu aquela impulsionada em muita comunicação, né? Conta um pouquinho sobre esse lado importante. Isso. Cara, eu não sei se é natural aqui de São Paulo. Eu sou nascido, fui pequeno pro interior e depois voltei. Já ouviu falar da favela do Paraisópolis? Sim, eu morei vizinho 14 anos. Já corri vários riscos de morrer lá. Você morava? Não morava lá. Eu ia lá as coisas que aconteciam lá, com 15, 14, 16 anos. E com 17 anos eu fui encontrado por Deus, onde aquela loucura que eu vivia, ou que ia dar em morte, ou que eu ia ser preso porque andava com um maloqueiro que eu não conhecia. Eu nunca fui de fazer coisa errada, né? Sempre fui trabalhador. E aí ia dar muito ruim, né? Esses dias atrás morreu uma pessoa que andava comigo nessa época por excesso de drogas, assim, contribuiu, né, para ele ter precoce a morte dele. E aonde com 17 anos eu tive um encontro com Deus, cara. E eu senti muito forte que eu precisava mudar e foi muito difícil os primeiros 8 meses, mas foi uma decisão, assim, eu falei, não, eu vou mudar. E aí eu comecei a frequentar o ambiente da igreja através da minha mãe. Você trabalhava com o quê na época? Cara, eu sempre trabalhei fui empacotador em Moema, eu trabalhei na empresa dos meus tios de carro, eu fui Uber. Depois do Uber eu comecei a trajetória do empreendedorismo, mas antes do Uber também eu tinha um projeto que eu estava começando a vender roupa no Mercado Livre. Tava fortalecendo, mas como eu não tinha cabeça na época... Você sempre foi trabalhador, mas assim, o entretenimento talvez ia para um lado que te atrasava um pouco, assim. Eu acho que é legal servir como para os jovens, né? Porque às vezes você até pelo histórico, trabalhador, sempre trabalhando, buscando, né? Mas do entretenimento talvez levava para uma companhia um pouco que atrasava a vida um pouco, é isso? O que me atrapalhava? Realmente são hábitos, são pessoas que não fazem sentido, lugares, ideias. Então, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, eu me fortaleci ali. E antes de fazer 18 anos, eu fui liberto de tudo. Nunca mais coloquei uma gota de bebida na minha boca, desde os 17 anos. Nunca mais tive vontade de nada desse tipo. Nunca... E é legal, né, só para ele pegar o gancho aí, nessa virada, né, a sua visão, esse tipo de comunicação que é o livro, que é o podcast, que é tudo que você faz de muito legal hoje, isso ajuda, né? Porque isso a gente leva a informação, a gente, que nem agora, quem está assistindo e fala, puxa, exemplo de vida. Você acha que toda essa comunicação que hoje tem, todo mundo gravando, todo mundo fazendo um curso online, todo mundo escrevendo um livro, que vocês são incentivadores disso, isso muda essas possibilidades da caminho errado, né? Na verdade, esses pontos do nosso trabalho, do seu trabalho, de estar aqui influenciando pessoas através da sua habilidade de comunicar, através do seu podcast, você encena, tudo isso vai construindo um senso de propósito, né? Tanto na sua vida quanto na vida das pessoas que estão aqui. Então, muitas vezes você chama uma pessoa aqui e pode ser que ela só trabalha pelo dinheiro, mas quando ela vê que ela está sendo útil ao compartilhar a história dela, isso vai dando um senso de propósito. Então, quando você está produzindo, quando você está em movimento e em produção, quando você percebe que sua vida tem utilidade, não só para ganhar dinheiro, e aí, como consequência,
os hábitos, as pessoas, os lugares, isso vai sendo eliminado aos Sim, poucos quando você percebe que a sua vida é útil para algo, entende? sim. Então é essa forma que eu enxergo. E eu acho bacana vocês fazendo essa trajetória juntos, né? O casal junto. Aqui tem um exemplo, né? Eu e a Tainá também batalhamos junto, propósito junto, conquista junto, né? Eu acho que isso também tem um valor enorme para o futuro de vocês, né? Sim, Como um olhar para o outro e falar, viu, tamo junto, né? Porque se cada um tem um propósito, o outro não, fica um pouco vazio também, né? verdade. Sim, Como que é o casal e como é a mulher Assim, do lado do no começo, vencedor que virou o jogo. no começo eu falo assim que não é fácil trabalhar com o seu cônjuge, né? É, Porque é 24 horas você ali, estando com a pessoa dentro de casa sim, e trabalhando, fica tudo junto, uma rotina sim, 24 horas, né? Mas a gente foi se adaptando e o Senhor foi dando graça, né? Foi derramando ali favor para a gente conseguir ficar unido, tanto nas coisas de casa como nas coisas do serviço, né? sim. Conseguir separar o tempo de cada coisa, criar realmente uma rotina, né? Porque além de a gente trabalhar junto, empreender junto, Aham, a gente também trabalha home office, né? Então a sim. gente fica dentro da casa A gente vai praticamente criando 24 horas. alternativa para dar certo, né? Sim. E É, é muito bom, porque na Bíblia fala, é melhor serem dois do que um só, porque sim, se um cair, o outro tá ali tá para te junto. levantar e não, estamos aqui, vamos continuar, vamos firme. Então um É, vai estar fortalecendo o outro, né? muito legal. Até eu queria fazer um parênteses aqui, né? legal. Você citou, eu tinha um caminho um pouco errado na Paraisópolis, né? Quando a gente fala de uma comunidade, eu morei vizinho, eu morava quando eu tive um divórcio, né? Antes de um outro casamento, né? Eu morava ali vizinho, na Morumbi Avenida, ali? na Avenida Giovanni Gronchi, Ah, sim. que é muito próximo da Paraisópolis e tal. Então eu fiquei 15, 19 anos lá, né? E, e tive vários momentos de ir lá. Eu fiz um documentário para a Coreia, né? Eu fiz 5 documentários na Coreia do Sul e um deles foi chamado Amor em Tempo de Pandemia, né? Então eles pediram que eu gravasse várias coisas, depoimentos lá dentro da comunidade. Então só um parênteses que assim, lógico que a gente existe coisa errada, existe pessoas erradas em todos os ambientes, todos os ambientes. Então a gente teve a sensação que lá dentro não tem só pessoas ruins, né? Tem muita gente também que faz um trabalho legal. É que é sempre legal a gente lembrar, né, que quando a gente fala parece que lá só tem pessoas ruins, mas não. Lá tem um ambiente que às vezes é um pouco mais favorável para os ruins ficarem ali alojados, né? Porém, tem muita gente bacana lá também. Para Paraisópolis também tem um universo à parte, né? Que a gente gravou, por exemplo, histórias de um ajudar muito o outro, né? Lá dentro, né? Da família, dos presidentes de rua que foi feito, né? Cada um cuidava de uma rua na pandemia, né? De dar máscara, de dar comida, marmitas, né? E eu tive a oportunidade de passar umas tardes lá gravando, e foi muito legal, né? Mas tem as pessoas ruins em todo lugar, né? Sim, verdade. Todo hoje, o ambiente mais vulnerável a pessoas ruins, às vezes até em alto escalão e na política, É, né? Isso que é Sim, um sim. problema, né? infelizmente. E eu acho que falta um pouco do ser humano hoje. Nós estamos numa fase, talvez, de muita comunicação, muita tecnologia, porém ainda um vazio existencial muito grande no ser humano, né? Muita gente afastada de uma igreja, de um propósito, da família, né? Mas é legal que nós estamos aqui e nós defendemos a família, Sim. né? Então, bem bacana essa virada de jogo, né? E é um exemplo a virada de jogo. Então, aí vocês se estabeleceram, estão trabalhando junto, estão caminhando junto. A leitura é uma coisa que é muito bom, né? Todo mundo indica, é muito bom, a gente deve ler mais, e a leitura, ainda bem, né? Muitas livrarias diminuíram, mas não acaba. A minha filha é uma devoradora de livros, né? Eu falo, nossa, como eu pequei muito de não ler, né? Eu errei muito de não ler. Ainda bem que minha filha leu por mim, porque ela lê bastante. Vocês incentivam, através dessa comunicação legal que você fez, quando que foi para chegar nesse ponto, né, de estar incentivando a leitura, o podcast, a palestra, toda essa comunicação, quando que você acha que foi a virada, assim? Quando que você enxergou isso que acontece hoje de bom? Quando que você falou, eu quero isso? Eu parei de ir lá com o pessoal que não me ajudava, mas quando que você acha, o que te fez virar assim?
Certo. Além de você talvez ter a religião, Sim. mas você lembra do dia? Por exemplo, teve um momento que você falou, Cara, não, eu agora lembro de um momento um pouco específico, né, que contribuiu muito para tudo isso, mas sim, como você comentou aqui, e eu compartilhei, questão primeiro foi a espiritualidade, né, poder entender que através de Jesus eu poderia ser liberto, eu poderia preencher esse vazio e mudar os hábitos que eu tinha que não era coerente. E quando eu comecei a frequentar esses ambientes espirituais, eu tive uma outra virada assim de chave. Eu comecei a pensar, cara, por que que as pessoas, muitas pessoas, não estou falando todas, assim, que frequentam um ambiente religioso, e aí vai variar, não estou falando da igreja evangélica ou católica, e sim um ambiente religioso, aí, enfim, ela não, ela passa muitas vezes dificuldades financeiras, ela não tem uma clareza profissional e é tipo um ambiente muitas vezes, em muitos casos, robotizado, sabe? Meio que uma caixa. Eu comecei a pensar sobre isso, a raciocinar sozinho e tal, não tinha ninguém para compartilhar na época, isso há 7, 8 anos atrás. Foi bem recente quando eu tive a minha experiência com Deus. Eu comecei a observar a vida das pessoas. Por que essa pessoa ela não tem uma plenitude profissional? Por que ela não tem dinheiro? Por que é tudo robotizado assim? Tem alguma coisa de errado. E aí eu comecei a pesquisar muito, foi onde eu conheci inteligência emocional, onde eu conheci neurociência, onde eu conheci algumas figuras que representam essas áreas. Então, eu me lembro um dia, acho que eu tinha aí 18 para 19 anos, tinha uma palestra que ia acontecer na Vila Carrão, na Zona Leste, e naquela época, eu não me recordo, mas eu acho que eu não tinha carro, não tinha moto, tinha nada. Tava começando ainda a vida, eu falei, mãe, vamos nessa palestra comigo. E aí era uma palestra de inteligência emocional de um cara aí bem renomado na internet. E ao chegar naquela palestra, eu falei, muito bacana isso aqui. Eu quero ser um cara muito parecido com aquele. Eu não quero ser igual, mas eu quero fazer coisas muito parecidas. caminho. É um caminho que eu quero trilhar. E aí eu desejei comprar aquele curso no dia que ele vendeu, não sei se ele colocou ali, eu não vou me recordar específico, mas 10, 15 mil reais. Falei, mãe, quero comprar também. Você vai comprar que dinheiro? Eu não tenho, minha mãe não tem dinheiro, enfim. Aí eu falei, mãe, um dia eu vou comprar isso aí. E aí foi aonde foi a virada. Eu percebi que ali tinha um caminho. E aí eu comecei a acompanhar palestras no YouTube, comecei a pesquisar onde tinha ambientes de que a pessoa se desenvolvia psicologicamente, onde ela poderia ter uma plenitude profissional, não ficar ali enquadrado no ambiente religioso e na caixa. Falei, não, eu preciso ousar e ir além. Se eu sair das drogas, se eu sair daquele ambiente tóxico que eu me colocava, eu preciso ser uma pessoa ousada e diferente. Eu preciso fazer a diferença, eu preciso ser louco igual eu era lá atrás. Né? Pro outro lado. Isso, pro lado positivo. E aí eu comecei, né? Comprei muitos livros, comprei curso, aí eu me lembro, ali com 19 anos, eu me tornei Uber, né? Comecei a dirigir carro. Só que foi bem ruim para mim, porque tomei muita multa, atrasou o carro, porque nesse caminho que eu me tornei Uber, eu comecei a estudar. E ao invés de pagar o carro, eu ia comprar curso. Já estava ali começando o mundo da mentoria, do coaching. E aí eu me lembro de um dia que eu sentei com um empresário em Guarulhos, isso faz 6 anos já. Falei, cara, eu preciso que você acredite em mim, eu não tenho dinheiro. O carro estava em busca e apreensão. E aí eu falei, eu tenho 2 mil aqui, eu preciso fazer um curso que custa 10. Você pode me emprestar esse dinheiro? Ele mal me conhecia pouco. Aí ele falou, Vinícius, até hoje eu tenho contato com ele. Vinícius, eu vou assinar um cheque aqui e eu vou confiar em você. Ele assinou o cheque, eu dei o cheque lá nessa empresa que a gente comentou aqui antes. Fiz o curso, realizei o sonho, falei, cara, é isso e tal. E aí paguei tudo certinho, o cheque, bum, em pouco tempo que tem o carro, saí do Uber e comecei. É isso aqui, aí comecei na internet. Aí peguei as primeiras 5 clientes e aí fiz bem com aquelas 5 clientes, comecei a fazer outro curso. E aí foi, cara. Aí quando
eu, nesse caminhar, investindo muito, porque você não pode se limitar a um curso, Você né, tem que somente. atualizar toda hora. Toda hora. E tudo que eu pegava, e minha mãe ficava, mas você só tá comprando curso e tal. E aí, bem recente, eu já saí de casa, já fui morar sozinho, fui pagar aluguel, enfim, fui viver minha vida. Você virou a vida Com completamente. 20 anos já, 21, não vou me recordar específico, mas eu já fui tocar minha vida, mas é o seguinte, vou alugar uma casa e tudo. E aí, hoje, uma pessoa muito famosa no desenvolvimento pessoal, eu recebi a oportunidade de trabalhar com essa pessoa, fui lá, trabalhei um ano, mais ou menos, um ano e pouquinho, e aí fiz esse curso e comecei ali na internet, as coisas foram dando essa guinada, e quando eu morei ali, em Alphaville e tal, tava bem aquela época, livro e tal, vamos lançar, você tem uma história, eu falei, vou cair nessa onda aí, porque Deus falou que um dia eu ia escrever um livro. Aí fui, escrevi o meu livro, fiz meu primeiro evento, e aí as coisas foram acontecendo, então assim, o movimento, sabe? Você tá no movimento, você vai tendo uma ideia, que uma ideia vai vindo aqui, outra ideia aqui, então, foi basicamente esse processo de ambientes que eu frequentei, das coisas que eu investi, que eu invisto ainda hoje, Sim. das pessoas que eu me conectei, e foi acontecendo, cara, e tá acontecendo. Sim. E aí eu vi que vocês gravam bastante vídeo, porque gravar é discutir assuntos, Sim. gravar é escutar histórias, gravar é também querer transformar pessoas que a gente não está alcançando fisicamente, mas pelo vídeo a gente pode alcançar. Como é que foi para você ir para frente de um vídeo, por exemplo? Qual é essa experiência de se expor? Primeiro no vídeo e também em palestra, né? Ou no encontro, essa Como eu exposição. comecei. Como é que eu acho que as pessoas gostam de ouvir, né? Que todo mundo tem medo de se expor. Então, como é que foi para você se expor? Tá, Começar a se sim, expor. eu era completamente tímido, por quê? Eu tinha um dente na frente, cara. Eu perdi o dente de leite, aí os dentes foram se formando, era horrível, eu não conseguia sorrir, uma autoestima completamente baixa. E aí eu comecei a trabalhar e comecei a ajustar isso, né? E aí foi melhorando. E aí quando eu tive a minha experiência espiritual, eu falei, um dia eu vou ser igual aquele pastor ali que tá pregando, vou fazer a mesma coisa que ele. Aí, em pouco tempo, eu já comecei a desejar. E, cara, deu 3 anos eu me tornei líder de jovens. Comecei a liderar muitos jovens ali. Eu percebi que eu nasci para aquilo. Falar com eles. E aí eu tinha que falar com eles. Foi desenvolvendo. Aí a primeira vez que eu falei, tinha 2 jovens comigo. Eu falei, ó, eu quero muito fazer pregação na época, né? Eu quero muito pregar igual aquele pastor, tá? Eu quero ser uma pessoa que vai influenciar. E eu falei para eles, ó, eu montei uma pregação aqui, eu quero que vocês ouçam o que eu vou falar para vocês. Aí eles estavam no meu quarto nessa época, e eu falei, vocês dois vão me ouvir, e depois vocês vão trazer uma mensagem também, vamos fazer uma troca aqui. Falei para esses dois, e nessa experiência espiritual eu participei de um encontro, né? Um encontro que eles falam, encontro com Deus, enfim. E quando a gente sai desse encontro, a gente era um local ali que tinha mais de 500 pessoas, a gente dá o depoimento, o feedback de como foi nesse público. E eu tava com muito medo, mas eu falei, é uma oportunidade de eu começar a me desbloquear. E aí eu peguei, mesmo com medo, eu peguei aquele microfone, bum, e fui. E aí, cara, eu comecei a me proporcionar experiências que eu pudesse compartilhar. E aí, quando veio as câmeras, foi fluindo. Eu não falava tão bem nas câmeras. Você já tinha um passinho, né? Eu já tinha começado a dar os passos no físico, né? Comecei a falar para 2 pessoas, falar para 10, falar para 20, me colocar em experiências. Então, pessoa que está começando e ela é travada, se colocar em experiências presenciais, conhecer uma pessoa que ela não conhecia, pegar um contato, falar com pessoas desconhecidas na rua, enfim, ir desenrolando isso, e quando ela vai pro digital, ela pegar, gravar um vídeo, fazer uma mentoria com o João sobre comunicação. E olha, eu vou te falar, você falou, esse recorte que passou agora, para você que fez a mentoria, para tudo que a gente tenta ajudar as pessoas, né? E muitas vezes, para mim sempre, por um bom período da mentoria foi sem cobrar, a propósito mesmo, para ajudar, eu queria que todo mundo fosse bem na frente, né? A ferramenta que eu fui estudar na neurolinguística, eu sou fã do Zé Roberto, fiz um monte de coisa lá com ele. Ele foi, quando eu inaugurei o primeiro,
Eu fiz um evento grande, ele que veio junto com a gente, ele veio até meu estúdio, ele queria que eu montasse o estúdio lá dentro do DC. Não tinha como montar, mas eu fui lá, dei uma opinião, monta para esse lado, fecha a parede aqui e tal. E ele é um empreendedor, em 20 dias estava montado o estúdio dele lá. Eu falo sobre a teoria do fluxo, depois uma hora eu vou te falar exatamente o que você falou. A teoria do fluxo, ela diz, a teoria do fluxo eu uso como, quando a gente fala toda essa parte de tensão, fica travado, medo, a teoria do fluxo é um remédio para isso. A pessoa entender a teoria e ela aplicar no dia a dia dela, que é exatamente o que você fez, que é ir colocando desafio todo dia. Já falou com 2, fala com 5, agora grava um vídeo. Eu não gosto, mas grava um. Quando você põe um pouquinho de dificuldade na sua vida, você coloca também, sem imaginar, mais habilidade. E quando você venceu falar com 10, a habilidade sua passou de 2 para 3. Sua habilidade vai aumentando. Se você não se provocar, que é o que você fez, né? Aí eu fui pra rua. Opa, Vai sua subir no habilidade. nível, né? Passou um dia de aperto falando, beleza. A habilidade, logo que você foi dormir, já tá 5. Sim. Né? E chega uma hora, essa teoria do fluxo diz que entra num eixo, acabou. Sim. E a autoestima, a autocriatividade, tá nele. Então, assim, se der errado aqui, ele fala, não, mas daqui isso aqui dá certo. Já vira pra cá e já deu certo. Né? E eu considero importante também, claro que, vamos dar dicas para as pessoas, para elas fluir. Vamos dar dicas. E vai funcionar? Vai funcionar. Se ela realmente seguir a dica, ela vai conseguir ter um certo resultado. Mas, cara, eu acho muito importante a pessoa fazer mentoria também, porque ela vai se desenvolvendo, só que ela vai fortalecendo aquilo que ela está construindo. Então, a mentoria, pegar um mentor como o João, pegar um mentor como o João e fazer uma avaliação de como ela está fluindo, isso vai acelerar o resultado. Então, você pode fluir com as dicas que as pessoas te dão, mas eu considero muito importante, mesmo que você já fez, está fazendo, você ter uma mentoria, alguém que possa fortalecer o que você está construindo, porque aí o seu resultado ele vai ser mais rápido e você pode conseguir ter mais influência naquilo que você está construindo, seja a comunicação, seja uma empresa, seja uma venda. Então eu considero muito importante. Vai fluir? Vai na unha? Vai fazer acontecer na raça? Vai. Mas não deixe de ter instrução no meio do caminho. E as coisas mudam muito, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, ouvindo, lendo, né? E a esposa? Tem um histórico muito bacana e você também tem o seu. Quando você vem do interior, né? A comunicação e a exposição muda completamente, né? Eu também vim do interior, né? Então eu nasci aqui, mas cresci no interior, próximo de São Paulo, mas interior. Né? Se eu vou lá visitar minha mãe, meus irmãos, é outro hábito, né? Outra maneira de... Diferente. Então, para você, esse universo choca muito com o universo mais simples e menos comunicativo, menos agitado de uma cidade pequena? Você entrar em cena, você falar, você escrever, você falar com mulheres, fazer reuniões. Como que essa foi para você entrar nesse universo aí? Sim. Não choca muito porque eu já estava nessa área. Então, o Senhor, eu falo que ele não conecta pessoas, mas ele conecta propósito. Então, ele me conectou com o Vinícius para ele potencializar aquilo que eu já carregava. Porque a gente se conheceu através de um livro. Então, quando eu conheci ele, eu já estava escrevendo meu livro. Isso, então foi através do meu livro que a gente se conectou. E eu já gravava vídeos. Eu já gravo vídeos tem mais de 5 anos. Como que começou? Na época eu tava CLT e tava migrando pro digital. Tava abrindo minha empresa, tava começando a se desenvolver como empreendedora. E eu escutei uma frase que falava que só vende quem aparece. Porque aquele que não é visto, ele não vai ser lembrado. E essa frase ficou na minha cabeça. Então eu pensei, eu preciso aparecer. Eu preciso gravar vídeo. E foi onde eu comecei a gravar, comecei a desenvolver, gravar stories, fazer reels, fazer lives também. No começo tinha muita dificuldade, mas fazia. Eu falei, preciso, né? Vai com medo, tá com medo mesmo, vai com medo. Sim. Então, assim, já tava se desenvolvendo, já tava nessa área. E foi quando também eu pensei assim, eu não posso falar só de trabalho, porque eu também carrego uma mensagem, carrego um propósito
posso. Então, eu também preciso levar o evangelho junto com a Sim. minha comunicação. Então, foi onde eu comecei a evangelizar, falar de Jesus, trazer o cristianismo e a espiritualidade também na minha rede social. Então, Sim. foi onde que eu fui desenvolvendo tanto pro lado do trabalho como pro lado da espiritualidade. E foi até por um desses vídeos que a gente se conheceu, ele falou, vi aqui seu Instagram, você fala bastante de Jesus, que legal, continue assim. Que eu já sou cristã desde berço, né? E na época ele já era convertido, então a gente se conectou pela comunicação também. Sim, e que legal, né? Você vê que a Sim. comunicação não só conhecimento técnico, profissional, tal, mas também a conexão de pessoas, porque você enxerga ali no comentário, num bate-papo, a essência da pessoa muitas vezes, né? Qual é a opinião dela com isso? Aí quem está assistindo fala, não. Aí o Vinícius assim, ouve a opinião e fala, não, acho que faz sentido quando eu imagino a minha esposa, né? Você também, né? Olha, eu ouvi ele falando, faz sentido ele como meu amigo primeiro, depois vai virando esposa, Sim. né? Eu acho que é uma das coisas que a gente fica feliz, né? Quando a gente trabalha com comunicação, é conseguir se comunicar. Que nem quando a gente fala da mentoria, muitas vezes a gente conversa é quase um atendimento de psicólogo, né? Sim. Tá, onde que se fica mais incomodada e começa investigando, porque muitas pessoas a entrevista é boa, mas não tira dos outros aquilo que poderia vir. Qual é a artimanha? Tem um jeitinho para o negócio não ficar uma entrevista e ficar um bate-papo. Tem um jeitinho que você desmonta o seu convidado, então não vamos fazer, né? Então, porque eu vendo, às vezes, na minha vida inteira eu vi entrevista. Primeiro na televisão, agora eu vejo um monte todo dia, o dia inteiro. Então eu vejo, nossa, que assunto legal, que pessoa maravilhosa, profissional, inteligente. Mas ele erra muito na entrevista. Ele podia tirar 10 vezes mais do entrevistado dele, sabe? Você fica, ai meu Deus, não fala isso, não faz isso, sabe? Na mente a gente fica torcendo para dar certo e a gente vê a pessoa não tirando a comunicação eficiente, não tendo um rapport, né? Que hoje a gente aprende muito na neurolinguística. O rapport perde a todo momento, sem ele perceber, ele quebra o rapport. Então a gente hoje, né, a gente vai lapidando, né? Cada pessoa que a gente pega para usar uma mentoria é uma dificuldade, né? O último, até eles acompanharam, porque eu usei o estúdio, mas ele não é para gravar, ele não fez para gravar, ele não fez para nada. Ele é um médico, e a assessoria dele, muitas empresas, a família de muitas empresas, e a família a vida inteira não grava, não se exponha, não põe foto, não, você entendeu? Então ele cresceu com essa trava. Ele teve problemas por ser uma família com muitas posses, teve problemas e hoje ele precisa da exposição. Então, aí nós combinamos com a assessoria dele, ó, ele topou, vamos fazer um trabalho com câmeras e luzes só para ele entrar no estado tenso e ir melhor depois de uma reunião, melhor depois que com certeza ele é um grande médico. Ele vai inaugurar uma grande clínica agora, ele vai ser entrevistado, ele vai num evento, vamos falar com ele, ele vai ter que ter menos trauma. A comunicação hoje ela é uma necessidade, né? Então a gente fez usando o ambiente estúdio. Sim. Eu fiz com ele no outro estúdio maior, vim aqui, fiz no outro, para ele mexer nos ambientes dele. Aqui é muito confortável. Porque aqui é intimista, pequeno, cenografia normal. A cenografia é normal igual os outros estúdios maior nosso, né? Sim. Enquadramento, a gente pesquisou isso. Só que é diferente de você gravar num lugar onde tem shopping center, gente passando lá no vidro. Verdade. A maioria gosta. E as pessoas param. Esse outro do shopping fica no vidro. Fica no vidro. Que legal. E aí dá para colocar, por exemplo, seus põe um QR Code, as pessoas querem saber quem é que está dando entrevista, aí vai lá ver. Que legal. Então, assim, e as pessoas gostam. No caso dele, eles concordam que não, para ele é um incômodo. Ele tá ali na situação de estúdio, alguém parar, ficar olhando. Na mente dele ele estava em risco, né? O que para nós seria legal, né? Bacana, eles vão curtir. Assim, eles vão ver lá no QR Code, eles vão curtir.
Para ele não, para ele quer entrar dentro do buraco. Então, olha como que é, né, a comunicação, a cabeça do ser humano, como a gente pode ajudar ou atrapalhar, Sim, né? verdade. Então, eu acho que é uma dádiva, assim, de quem trabalha em comunicação. Eu fui fazer um documentário, o último que eu fui na Coreia, foi muito legal, assim, porque para mim foi um aprendizado. A minha filha foi junto, minha filha nunca foi num trabalho junto, esse ela foi, porque era longe, porque também estava no meio da pandemia, ela tinha que ficar em casa mesmo, falei, então vamos, né? Mas foi a biografia de um pastor que fundou a religião, são evangélicos e tal, Na Coreia. na Coreia. David Jung. Eles estão, chama Okso Park. Ele está em toda a Ásia, Estados Unidos inteiro, e agora eles têm no Brasil 2 igrejas, né? Uma aqui na Zona Norte e uma três, uma em Brasília e em Porto Alegre. E eu achei legal, né? Porque fui procurado, porque eu tinha feito outros documentários na Coreia, eles queriam fazer um documentário para passar principalmente no Brasil, que é onde eles querem estar mais presente, então me chamaram. Vamos embora, né? E eu fiquei 47 dias lá, 14 de quarentena, mas resumindo, o que eu achei legal? Eles trabalham a educação emocional na família. Não. Eu falei, poxa, é legal, né? Porque a gente não vê, eu acho que um pouco essa ligação. Quando você começou a contar, né, que você tá na igreja, mas com a visão assim, onde eu posso também ajudar, não é só com a palavra é mega importante. Em segundo lugar, pode vir neurolinguística, pode vir Né? Tratar a alma, para né? tratar até, porque nós vivemos em comunidade, né, e tem que ser em tudo, em todos, Sim. né? Então, quando você contou da sua história, eu lembrei porque eles também uniram um pouco a educação emocional para também falar de Deus Não. junto para poder entender muitas coisas, né? Então, acho brilhante aí o trabalho que vocês fazem, né? Hoje, como é que é? Vocês têm um podcast, né? Que eu vi algumas gravações, vocês têm ou participam? Como é que vocês se comportam como um vídeo na internet? Na verdade, assim, nós temos aí, começando, né, É. essa parte do podcast, a gente já foi em alguns, né, Uhum. convidados, Uhum. Maringá, alguns aqui em São Paulo, e tem momentos que nós sentamos igual você, assim, É. para entrevistar. Acho que semana passada a gente estava, né? Foi. Aí se a gente viajar, a gente entrevistou uma cliente do Rio de Janeiro, que também é terapeuta, mas tinha esse bloqueio com vendas, comunicação. Sim. E aí eu fiz um trabalho de mentoria online com ela e presencialmente eu concretizei ela se Sim. comunicando no podcast. Que legal. Então nós temos feito assim para clientes, né, Sim. como um complemento do desbloqueio, como Sim. um complemento de fortalecer a comunicação dessa pessoa. Sim. E por enquanto está se amadurecendo. Eu quero chegar nesse nível igual o seu, Legal, assim, de mano. poder realmente fortalecer e convidar pessoas Sim. também, fazer muito parecido com o que você Sim. está fazendo, porque eu acho muito interessante. E é recompensador, né? Quando você vê Sim. que a pessoa mudou totalmente, fala, Sim. meu, não, que legal. Não é a gente, né? A gente só dá a vida no caminho e faz ele treinar e perder essa conexão errada, né? Sim. Uhum. Quando a parte dos livros, vocês recebem a história e ajudam a pessoa a finalizar o livro? Como é que é essa parte do livro? Onde que vocês atuam para a pessoa realizar? Porque eu vou te falar, eu tenho 3 escritos Nossa. e não tenho nenhum ainda impresso, que meu sonho é agora publicar eles, né? Legal. Aham. Tá. Como que a gente faz? A gente instrui a mulher do absoluto zero. Então, Tá. muitas vezes ela tem o desejo de escrever, mas ela não sabe como materializar a história dela no Sim. papel. Ela fala, ó, tá aqui na minha mente, mas eu não consigo escrever. Tá. Então, a gente faz mentorias online, na qual vamos dando dicas e conduzindo a mulher passo a passo para ela ir escrevendo. Escrevendo. E daí, com todas as instruções, ela vai escrevendo. E a gente tem 2 tipos de trabalho, né? Que é o coautoria, na qual cada mulher escreve um capítulo. A gente Sim. está prestes a finalizar um livro agora, que a gente está na 12ª edição. Quando ele me conheceu, ele estava na 3ª. Aí ele me deu a 4ª edição de presente, que foi a que eu participei. Participei da 10ª edição e agora a gente está na 12ª. Vai ser o lançamento dia 30 de agosto agora, lá em Legal. Alphaville. Que legal. Tá vindo mulheres de toda parte do Brasil. Sim. E toda semana a gente está se reunindo com elas para ajudar,
para instruir, como começar o capítulo, como contar a sua história, como trazer conteúdo também para Sim. qual o leitor venha ler sua história, mas que ele venha aprender, que ele venha se comparar. Nossa, eu também passei por isso. Olha que conteúdo Nossa, bacana, hein? Vocês sim, sentarem com os futuros escritores e falar, tá, por que você quer escrever? Da onde vem essa história? sim. Legal, hein? Aham. E então a gente vai perguntando, né? Como que você foi curada? Qual o processo que você passou? Qual Sim. foi o Olha, momento mais doloroso da sua vida? Qual foi a sua virada de chave? Como você que legal. superou esse desafio? E a gente vai extraindo e elas vão montando o capítulo. E a gente também trabalha com o livro individual, que já Sim, são pessoas que estão em outro nível e querem um livro só dela. A sim. gente teve uma psicóloga que ela escreveu um livro de mais de 200 páginas. Ah, E ela já está no segundo livro dela já com a gente. Então, sim. assim, ela já escreveu 2 livros e quer escrever E a mais ainda. satisfação, né? Sim. Dela e de vocês, né? Porque Aham. imagine, eu era muito autocrítico, né? Então, há uns 4 anos atrás, eu queria todo esse você em cena que eu faço, as experiências que eu tive com situações diferentes, né? Com os clientes, que eu passei na TV, nos bastidores de um programa. Hoje, hoje foi, né, 6 anos para cá, um aprendizado enorme, né? Porque você tem médico, os clientes nossos têm Amazon, Odebrecht, um monte de empresa, a Mil, Enel, mas também tem é, recém-formado da faculdade fazendo TCC, tem de todos os níveis Sim. gravando, né? Às 4 da tarde saiu daqui o Leão Lobo, veio aqui gravar, que é da TV, então tem um histórico dentro da TV. Décio Pittini, que tem sim, 60 anos, vai fazer 60 anos de TV, que é jurado hoje lá no Ratinho e tal, que é um parceiraço, trabalhei 8 anos com ele. Ele tem um histórico, você ouvir ele, você quer escrever um livro dele, né? Uau. Então eu acho que é legal Sim. a gente reconhecer que todo esse universo de pessoas transita e imagine histórias de, né? Mas eu Sim. era muito autocrítico. Quando eu refiz esse livro nesses 4 anos várias vezes. Quando Nossa. eu estava no começo, então, nossa, não, não, não tá bom. Eu queria fazer um capítulo padrão, depois fazer os temas. Porque não o da mentoria é tipo um guia, né? Vamos falar de podcast, vamos falar de entrevistas difíceis, Então você foi. entrevistas fáceis. Só que a minha maneira de fazer, porque eu comecei a fazer em vídeo, né? Eu ia fazer módulos em vídeo para tipo uma videoaula. Hum. Depois que de um tempão que eu falei, mas eu podia ter um livro, já que eu ficava me autocobrando como apresentador, que eu nunca fui, eu sempre fui atrás das câmeras. Eu acho que o problema é o vídeo. Eu não tô conseguindo, não tô gostando de me assistir, né? E aí eu falei, eu quero então fazer um livro. Não apareço, pronto. E aí, há um ano atrás, mais ou menos, que a, a internet, as ferramentas começaram a ajudar melhor, eu peguei os vídeos, transcrevi, só que eu não posso, por exemplo, hoje eu não posso jogar ele numa inteligência artificial, porque muitas coisas da minha mentoria eu vou até contra o que todo mundo diz. Então, vou dar um exemplo, eu bato numa tecla, por exemplo, no meu estúdio não tem um retorno, um monitor para a gente ficar se vendo. A maioria do estúdio tem um monitor aqui, assim, que a gente se vê. Uhum. O meu não tem. O cliente, ele vai até a última página, eu brinco que eu seguro o máximo. Você fala, não, mas eu quero. Tá bom. A gente põe lá o custo, R$ 100, baratinho, põe um suporte ali na TV. Eu alugo uma TV ali para ele, e ele ciente. Antes eu explico por que que não é legal. Mas sempre teve. E os que brincam comigo, pô, João, deixa eu pôr. São os diretores antigos de TV. Uhum. Porque sempre teve, a vida inteira teve. Mas ele não entende que mudou a comunicação. A partir do momento que você estiver contando aquela parte muito legal que você contou da sua vida, da sua virada, e eu fizer assim, ó, eu começar a olhar para esse monitor, eu mudo completamente nosso bate-papo aqui. Você não vai ser o mesmo mais. A Nossa. sua mente vai falar, ele não Quebra o está ouvindo. rapport. Total. Ele não está ouvindo. Mas não é você. Não, pode olhar lá, eu vou aqui porque eu vou falar para a câmera. Não vai. O seu cérebro não vai deixar você falar igual. Eu duvido que você se emocione. Entendeu? A mesma coisa que você. Não que a gente está aqui de sensacionalismo, nada disso. Mas a emoção que eu falo não é chorar, né? Ninguém está nisso. Mas é contar com um brilho nos olhos, que nem vocês contam, com a empolgação dela contando como é uma mulher escrevendo um livro, com você, quando você virou. Essa Nossa. conexão nós estamos entre pessoas. Você esqueceu ou não esqueceu da câmera durante o nosso bate-papo? Sim, sim.
entendeu? Eu tenho muitos amigos cinegrafistas que amam na minha vida, mas eu sempre brinco que eu amo não precisar mais deles. Tomara que eles tenham um emprego em outro lugar. Porque isso aqui, não tendo um ser humano que nem tinha antigamente atrás, se mexendo aqui, isso vai ser perder total o rapport. E as pessoas ficam na TV lá assim, ó, se olhando, e todo mundo tá preocupado. Então já tá todo mundo preocupado, aí um ano mexendo, o outro lá mexendo no celular, o outro andando aqui, aí os monitor aqui. Como é que eu me conecto com você? Como é que eu, Não tem né? olho no olho, né? A pessoa não tá ouvindo. Sim. Verdade. Eu, a partir do momento que eu dou uma olhadinha ali, falo, meu cabelo, olha. Eu não ouvi o que você falou. Só porque me chamou a atenção, entendeu? Pra não Então, se distrair. então a minha mentoria lá, meu guia, meu livro, eu não posso pôr no IA. Eu tentei pôr lá, vai, deixa ele mais legal esse capítulo. Nossa senhora, não. Ele mudou tudo, porque ele vai pesquisar no mundo e traz o que mais tem sobre esse assunto. Não, ficou igual todo mundo. Não, minha mentoria não fala sobre isso. E eu não consegui fazer com que ele não. Sempre ele vai querer mexer. Sim. Então foi muito complicado. Então eu tive que chamar um nível assim, ó, tá bom, passa aí, ó. Só para não pagar o conferente de português. Confere só o português, sem mexer em nada. Somente parágrafo em português e formata. Só isso que eu quero. Porque senão era uma briga com o negócio, né? Então você vê que depois eu até vou presentear vocês. Ainda não tem impresso, que eu quero ter ele impresso, né? Mas tá na mão de um cara que a vida inteira, um senhor muito legal, autorou, ele tá dando uma olhada na vida, conferindo assim, sabe? Falei pra ele dar uma opinião e tal. Você vê como que eu sou chato, crítico. Mas ele me devolvendo, eu vou fazer, né? Não dá pra vender, né? Pra gente, né? As pessoas que passam por aqui e tal. Mas eu tenho ele e-book, né? Legal. Tem 250 páginas. Nossa, é grandão. 257 páginas. E tinha mais coisa pra falar. Daí eu fui ainda dando uma. Pra não ficar tão extenso, né? Mas é um catálogo, né? Não é pra pessoa ler inteiro. Ela vai lá onde ela quer. Ah, entrevistas de pessoa que não falam muito. Como é que você sai disso? Tem lá. Entrevista difícil, para a pessoa falar muito pouco. Ou outra que fala com dois apresentadores de uma pessoa. E em cada capítulo eu conto um caso do PKT Studio, da minha vida. Não falo o nome das pessoas, mas eu tive um caso assim no nosso estúdio. Sim. Né? Mas é só um bate-papo de livro, já que vocês são especialistas, né? Depois eu mando para vocês avaliarem. Legal. Mas que bonita a história de vocês. E o que tem para frente, assim, tem mais alguma novidade ainda para implantar? Você que é um inquieto profissional e empreendedor, como é que mais palestras? Você faz eventos corporativos? Como é que as pessoas encontram o seu trabalho hoje? Está só no livro? Como é que tá? Então, através do Instagram, né, a gente tem compartilhado ali e os próximos capítulos nós estamos assim numa fase de muito investir em mais conhecimento, estrutura de marketing, né? A gente está com uma pessoa, uma equipe dando mais orientação. Então a gente tem focado nos últimos dias em bastante preparo nessas áreas que competem o nosso propósito espiritual, empreendedorismo, emocional. Então estamos aí deixando fluir, vendo quais são as prioridades para dar uma atenção melhor aqui, outra aqui. Você sabe que nós somos empreendedores, tem muita coisa para fazer, né? Todo dia você acorda com uma ideia. Anota aí um caderno, aí você vai ver que tem que fazer isso aqui, tem que fazer isso aqui. Então a gente está realmente deixando fluir, entendendo que o nosso propósito é ativar pessoas. E a cada dia que passa, em movimento, nós vamos percebendo quais são os melhores formatos de fazer isso. Mas uma coisa que tem queimado o coração mesmo é a criação de cursos online, é a criação de fortalecer a nossa imagem agora, porque como é um movimento legado, a gente acabou trazendo a história de mulheres, o propósito de mulheres, e um pouco, sim, no bastidores ali, falando, mas também um pouco nos bastidores. Então a ideia agora é a gente alinhar, organizar tudo isso para a gente fortalecer esse movimento e também conseguir trabalhar a nossa imagem, como que a gente flui, qual é a nossa expertise no mercado. Então a gente está num momento aí de preparo e deixar fluir
e não parar, cara. Estar em movimento e as coisas vão fluindo. É isso aí. E já fizemos também eventos para empreendedores, com parceria com outro empreendedor. Uhum. Já fizemos 2, estamos indo para o terceiro. E também somos convidados para dar palestras, para ir em igrejas, né? Uhum. Fazer outros movimentos sem ser de livro, sem ser de Sim. coautoria. Sim. Trazendo uma história, ele trazendo a história dele. A gente também trabalha nesse formato. Legal. E aqui, ó, tá aberto o espaço, tem espaço de palestras aqui, né? São 33 andares aqui Que das legal. empresas. Então, estamos aí abertos para vocês também participar desse movimento aqui que a gente faz de networking. Tá Sim. bom? Ó, Agradeço interessante. demais a Obrigado história a de você, vocês. João. Foi um prazer, João. Eu acho que pra gente é sempre, né, que a gente sempre conversa com todo mundo que passa no Você em Cena, que é ouvir histórias tanto do pessoal profissional, mas dessa parte que hoje a gente precisa se comunicar, né? Um aprendendo com o outro, né? Sim, E eles verdade. usam o livro, usam a influência, usam a história que você teve, a história que você também teve, lutadora, faz a diferença, o orgulho da família lá, né? Que E agora já tá foi pra aqui a lá? família. Ah, tá todo mundo aqui? Trouxe minha mãe e minha irmã pra cá. Nossa, então, Sim. então você tá bem, tá Aham. legal. Poxa. Assim, por estar perto, né? Porque Sim. lá também é legal. É. Mas assim, por estar perto da família, Sim. né? Eu tenho meu filho que mora longe, é complicado viver longe, Sim, né? Meu filho imagina. mora há 8 anos em Dublin, então assim, Nossa, outro país. você vive só no vídeo, né? Você vê uma vez a cada Sim. 2 anos, ou cada 1 ano e tal. Mas obrigado da história, obrigado Obrigado a você, João. Foi um prazer. do bate-papo aí. Eu acho que é um exemplo e com vocês também é uma troca Sim. de história de vida, né? Gratidão Muito pelo obrigado. convite. Gratidão, João. Que É, Deus abençoe e eu continue fortalecendo o trabalho de vocês, o podcast Você em Cena, É, que alcance muitas pessoas. eu que agradeço a Sentimos vocês. honrados aí pelo convite. Bem legal. E você, muito obrigado que acompanhou. Você, tanto pela IPTV, que é a nossa parceira, que exibe nossas histórias. Obrigado, Roberto Sanches, que dá sempre esse apoio das chamadas nos programas. E você acompanha nós aqui pelo canal mesmo, né? YouTube, Instagram. Acompanho deles também. Como a gente sempre diz, nós estamos todos em cena agora, tá bom? Grande abraço.